Você está pronto para destravar sua mente e garantir uma verdadeira imersão rumo à tua aprovação nos concursos da área de educação? Então fica aqui comigo até o final, que hoje nós vamos dominar de uma vez por todas a nossa lei, diretriz e base da educação. Vamos lá? Olá, concurseiro, olá, concurseira. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula preparada com muito carinho, com muita objetividade, que vai te ajudar nesse processo, nessa jornada rumo à tua tão sonhada posse em um cargo público efetivo. Para quem não me conhece, aqui quem vos fala é o professor Bruno Bonfim. Eu estarei te acompanhando de mãos dadas nessa tua jornada. E hoje nós iremos descomplicar um pouquinho a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida também como LDB, ou a Lei de número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Tá? Então, abaixo aqui desse vídeo, logo na descrição, vocês irão ter acesso a um PDF com questões de várias bancas atualizadas para que você possa acompanhar essa aula e trabalhar aí a questão da teoria e da prática, que só assim te levará aí ao êxito, a conquistar aí a tua vaga, a ter o teu nome ali no diário oficial, seja para qual concurso você esteja se preparando. E vem comigo, ó. Calma, que a LDB nunca foi tão tranquila de se estudar quanto vai ser agora. Nós vamos passar pelos pontos mais importantes. Essa é a nossa primeira aula de várias outras que virão. Então me acompanha, me segue, se inscreve no meu canal para não perder nada. Ativa o sininho para que você consiga acompanhar o professor Bruno e que nós consigamos atingir os nossos objetivos. Você com a sua aprovação e eu com a minha felicidade de te ver aprovado, seguindo aqui as aulas do professor Bruno Bonfim. Para começar, eu vou trazer para vocês como será organizada a nossa aula de hoje. Bom, nós não conseguimos abordar todos os principais pontos da LDB em uma única aula. Então hoje nós iremos tratar sobre o título 1, que fala da educação, e o título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Tá? Nós teremos aí a teoria, nós iremos ler a lei com os esquemas que o professor Bruno preparou para vocês, que vai facilitar ainda mais o aprendizado, e nós iremos responder questões atualizadas sobre cada um dos pontos que nós iremos abordar. Vamos lá! Começamos, antes de mais nada, falando sobre uma breve história da LDB. É importante demais para que você entenda esse processo e entender como foi que surgiu. Então nós começamos ali em 1934, quando nós temos ali uma Assembleia Constituinte que dedicou um capítulo exclusivo ao tema. Então lá neste capítulo determinava que a União elaborasse e conseguisse aprovar um plano nacional que traçasse ali as diretrizes de educação nacional. Ou seja, antes disso, a educação ela era algo muito solto. Cada estado, cada município era responsável por elaborar ali o seu plano de educação. Então, nessa assembleia que ocorreu ali em 1934, né, foi que começou-se a pensar em um plano nacional. Então, foi discutido que era necessário se criar um plano nacional que iria ali nortear a educação de todo o Brasil, de toda a nação. Então, antes de se pensar em uma lei de diretriz que iria ali nortear a educação a nível nacional, essa organização era atribuída ali de forma implícita aos estados. Então, cada estado regia ali a sua educação da forma que era cabível. Então, era uma coisa muito solta. Por esse motivo, houve a necessidade de uma discussão mais ampla para se criar uma diretriz a nível nacional. Então nós vamos ter aqui, ó, em 1961, 27 anos de debate, né, após essa Assembleia Constituinte, nós vamos ter a nossa primeira LDB. Tá? O texto vai ser promulgado na Câmara e vai surgir ali a nossa primeira LDB. E qual era o caráter dessa nossa primeira LDB? Autonomia aos órgãos estaduais de educação,
regulamenta ali a existência dos conselhos estaduais e federais de educação a partir dessa primeira LDB, obrigatoriedade de recursos do orçamento da União e de municípios para o investimento na educação. Antes não se tinha essa obrigatoriedade. Vai surgir a partir dessa primeira LDB. O ensino religioso facultativo, matrículas obrigatórias dos alunos dos 4 anos do ensino primário. Vejam que interessante. Então, tudo isso vai nortear ali a primeira LDB. E nós vamos ter também, em 1971, uma reformulação que vai trazer também algumas características interessantes. Vamos ver. O segundo grau, ele passou a ter como principal objetivo a profissionalização. Isso é um ponto muito interessante dessa LDB e é um ponto que vai causar uma certa polêmica, porque o segundo grau, a partir de 1971, vai ser entendido como um local para se formar trabalhadores e não para se formar cidadãos. Lógico que havia sim a questão da cidadania dentro das escolas, porém com um objetivo maior, que seria a profissionalização. Então, essa questão da profissionalização vai ficar muito forte em 1971, porque a escola vai assumir esse papel de formar trabalhadores. Então, o ensino de primeiro grau obrigatório vai passar ali dos 7 anos aos 14 anos, certo? Aborda aí a educação à distância. Pela primeira vez vai se falar aqui sobre educação à distância. Prevê um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau. Isso é interessantíssimo. Determina ali que os municípios devem gastar 20% do orçamento com educação, mas não prevê dotação orçamentária para a União e para os estados, tá, gente? Então, a União e os estados não tinham ali uma dotação orçamentária prevista para a educação, mas isso estava a cargo do município, de acordo com a LDB de 1971. E aí nós chegamos na nossa LDB de 1996, né? Baseada ali nos princípios do direito universal à educação para todos. E é essa LDB que nós precisamos compreender para gabaritar as questões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação da tua prova de qualquer concurso. E esse histórico, gente, tirem um print, porque é muito interessante, porque algumas bancas elas costumam cobrar se o concurseiro ele tem esse conhecimento. E até para aqueles que vão prestar um concurso que tem a redação, esse conhecimento ele pode servir como embasamento teórico, como fundamentação para que você tenha um repertório bacana e consiga ali construir também uma redação interessante para o examinador, tá bem? Então vamos agora partir para a nossa lei de número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, tá? Então partindo aí para o nosso título 1, que vai falar da educação, para quem não tem a LDB atualizada, eu vou deixar logo aqui abaixo o link para que você consiga acessar, que é diretamente do governo federal, onde você tem acesso à LDB atualizada, tá? Então, sempre que houver qualquer atualização, vai estar disponível nesse link que eu vou deixar logo abaixo aqui na descrição. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Então, vejam só. O título 1 da educação vai trazer o seguinte, vejam. Vai falar que a educação, ela abrange ali os processos formativos. Vejam que o título 1 da nossa LDB vai definir o que seria a educação para a LDB, tá? E o que seria essa educação? Os processos formativos, aqueles processos que vão formar o cidadão, formar a pessoa para o convívio social, para a vida, tá? Então, a educação vai abranger, vai abarcar esses processos formativos. Então, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Ou seja, o ser humano está em constante aprendizado. A criança está em constante aprendizado em todos os ambientes que ela frequenta, seja na vida familiar, no trabalho,
nos movimentos sociais, nas manifestações culturais, enfim, nós estamos ali em constante desenvolvimento. E esses locais, eles contribuem para a nossa formação, para a nossa educação, tá? Então, o nosso primeiro artigo vai dizer basicamente isso. E aí nós partimos agora para a continuidade, que vai dizer o seguinte, ó. O parágrafo 1º vai dizer que esta lei, isso é muito importante, que costuma cair muita casca de banana nos concursos sobre esse parágrafo, tá? Que esta lei, a LDB, ela disciplina a educação escolar, tá? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, vai disciplinar sobre a educação escolar. Não é qualquer educação que a LDB vai disciplinar, é a educação escolar, tá? Então, esta lei, a LDB, ela vai dar o direcionamento para a educação escolar, que se desenvolve, mais um ponto aí, ó, pessoal, que pode pegar muita gente numa casquinha de banana, é onde é que vai se desenvolver essa educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Mas atenção, tá? Não é exclusivamente, é predominantemente. Pode se desenvolver em outros locais? Pode. A LDB vai trazer esses outros locais. A LDB vai falar também sobre isso. Mas é predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E aí eu trouxe a escola, né, como um ambiente próprio e que vai abarcar ali em peso a LDB, que vai estar presente a escola. Então a LDB ela vai disciplinar, vai dar uma certa prioridade a esse ambiente, que é onde esse estudante ele vai estar ali em maior contato com outros estudantes, com outros profissionais da área da educação, e é onde a educação ela vai se desenvolver predominantemente, mas não exclusivamente. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Em instituições próprias. E ali nós temos no parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte, ó, a educação escolar, presta atenção, ó, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, a educação ela deve ter uma relação ali com o mundo do trabalho, preparar aquele estudante para o mundo do trabalho e preparar o estudante também para se pôr dentro da sociedade, para a prática social. Então, formar cidadãos e cidadãs que trabalhem e que saibam viver dentro de uma sociedade de forma prática, de forma efetiva, sabendo dos seus direitos, sabendo dos seus deveres. Tá bem, concurseiro? Até aí, tudo tranquilo? Vamos embora seguindo, que agora é hora do nosso treino. Aí o professor Bruno aí, ó, é hora do treino, com questões atualizadas aí da LDB, do nosso primeiro artigo. Vamos embora praticar, mas antes, eu gostaria que você, caso não tenha entendido, caso tenha ficado alguma dúvida, retome, estude mais uma vez, veja novamente o vídeo, para que você consiga responder as questões compreendendo todos os aspectos, tá, gente? Porque o estudo é assim, você vai e volta até compreender. E principalmente no estudo online, e principalmente aqui onde você tem, e principalmente aqui na internet, onde você tem essa possibilidade de revisitar aquilo que você já viu para aprimorar os seus conhecimentos, tá bem? Sem delongas, vamos dar continuidade agora para a nossa primeira questão. Vamos lá? Essa questão aí de 2023, recente, quentinha, da Fundatec, certo? Que vai falar o seguinte, ó. Com referência na Lei número 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras e F se falsas. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. E aí esses processos formativos que nós acabamos de ver, tá? Nas instituições de pesquisa, na convivência humana, nas organizações da sociedade civil, a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é:
Aí tem a letra A, F, VV, a letra B, FFF, a letra C, VFF, a letra D, VFV e a letra E, VVV. Então dá uma pausa nesse vídeo, tenta responder a questão e vamos embora voltar para a nossa lei para verificar se de fato essas afirmativas são falsas ou verdadeiras. Vamos lá? Os processos formativos, eles se desenvolvem nas instituições de pesquisa. Vamos dar uma olhadinha? E aí, concurseiro, vamos ver? Olha ali, ó, nas instituições de pesquisa, sim. Logo ali no quarto, né, de cima para baixo, nós temos, ó, os processos formativos, eles vão se desenvolver também nas instituições de ensino e pesquisa. Então, vamos voltar. A primeira está verdadeira, né? Então, sabendo ali que a primeira está verdadeira, nós já conseguimos cortar a letra A letra B também, né? Restando ali a letra C, a D e a E, tá? Os processos formativos, eles se desenvolvem na convivência humana. E aí, vamos dar uma olhadinha? Também se desenvolve na convivência humana. Olha, a segunda de cima para baixo. Na convivência humana. Então, os processos formativos se desenvolvem também na convivência humana. Então, a segunda também está correta, tá? Então, nós já conseguimos ver, né, que não é a letra C e que não é a letra D, sobrando apenas a letra E, que é o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhadinha também nas organizações da sociedade civil e nós vemos ali na penúltima de cima para baixo que também consta organizações da sociedade civil. Então vamos desenvolver sim nas organizações da sociedade civil. Tá bem, gente? Então voltando agora para a nossa questão, nós já temos ali verdadeiro, né? As três afirmativas estão verdadeiras, sobrando apenas o gabarito letra E. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Tranquila, tranquila, né? Vamos seguir para a nossa próxima questão? Mas antes, eu gostaria de saber se você já curtiu aqui o vídeo do professor Bruno Bonfim. Se você já comentou, se você já deu seu feedback, se compartilhou aí com mais algum colega que também esteja precisando. É muito importante, gente, para que eu dê continuidade a esse trabalho, a esse projeto, que vem te ajudando e vem ajudando várias pessoas para conseguir aquele cargo público tão desejado. Então, se você puder me ajudar, curte, comenta, se inscreve aqui nesse canal, compartilha, que vai fazer o professor Bruno muito feliz. E sem mais conversas, vamos dar continuidade para a segunda questão. Vamos lá? A segunda questão, também de 2023, né, vai falar o seguinte, ó. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, afirma, no artigo 1º, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Essa lei disciplina, e ali nós vamos ver a qual educação, logo no primeiro artigo, essa LDB se refere. Então, vamos ver aí as alternativas. Letra A educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Letra B, a educação não formal, seja nas instituições sociais e ou nos movimentos civis organizados. A letra C, a educação popular, desenvolvida nos movimentos populares em defesa do direito a educar. Ou a letra D, a educação familiar, no que tange aos valores e práticas das famílias. Eu acho que essa questão aí ficou muito tranquila para você que estudou aqui com o professor Bruno, para você que tem esse conhecimento sobre LDB. Nós vimos que a educação de que se trata a LDB é a educação escolar. Nós acabamos de ver isso no primeiro parágrafo do artigo 1º. Né? Olha, essa lei disciplina não é qualquer educação, é educação escolar, que vai se desenvolver predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, né? Então, esta lei vai disciplinar a educação escolar predominantemente em instituições próprias. Então, por esse motivo, a letra A é o nosso gabarito. Vejam,
É uma questão tranquila, uma questão simples. Lógico, se você sabe da LDB, se você já leu, se você entendeu a LDB. E esse é o propósito de nossa aula. É para que você saia daqui mais leve, que você entenda que não é um bicho de 7 cabeças. E que você consiga resolver qualquer prova, de qualquer concurso, de qualquer banca e com o professor Bruno Bonfim. Eu te garanto que você vai conseguir, tá bem? Então vamos dar continuidade. Terceira questão, ainda sobre o primeiro artigo da LDB, nós vamos ter o seguinte. A lei número 9.394 de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional no Brasil. Com base nessa lei, assinale a alternativa correta. Letra A. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Letra B. A educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Letra C. A LDB não prevê a obrigatoriedade do ensino médio para todos os brasileiros. A letra D. A oferta de ensino médio noturno não é obrigatória. E letra E. A educação superior é gratuita em instituições públicas e privadas. Olha, essa questão aí, ela pode causar uma confusão em duas alternativas, tá? Mas nós vamos agora dar uma lidinha e dar uma interpretada. Tenta responder, pausa esse vídeo. Agora vamos desvendar a nossa LDB a partir, né, do que nós já estudamos. Primeiro, letra A. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Nós acabamos de ver isso no nosso primeiro artigo, no parágrafo 2º. Vai dizer, ó, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, ok, né? Aí você pode me dizer assim, ó, letra A tá bonitinha, vamos deixar stand-by. Aí você pode me dizer, mas professor, veja, a letra B não tá errada não. A letra B vai dizer que a educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Eu estudei, é sim. Não. Viu? Uma caixinha de banana que pode te derrubar e pode fazer você perder uma questão tranquila, tá? Vou te mostrar agora. Veja, na LDB nós não temos, né, na lei, a educação infantil obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, tá? Então, a educação básica, isso nós vamos ter ali no artigo 4º da LDB, nós vamos estudar isso, mas já adiantando, nós vamos ter sim uma educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, tá? Mas não confunda a educação básica com a educação infantil. Na LDB, ainda no artigo 4º, vai falar o seguinte, ó, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, na LDB, nós vamos ter educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, nós não temos na LDB falando sobre a obrigatoriedade da educação infantil. Isso é muito importante para que você não caia em alguma caixinha de banana, tá? Então presta muita atenção. Então por esse motivo a letra B está incorreta. Porque não é a educação infantil que é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. É a educação básica, que ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então grave essa informação que é muito importante. A letra C, se nós demos uma olhadinha aqui, a LDB não prevê a obrigatoriedade do ensino médio. Lógico que prevê. Então, são coisas que nós eliminaríamos com facilidade. Veja, a letra D, a oferta do ensino médio noturno não é obrigatória. Lógico que é. Nós temos aí a educação de jovens e adultos, a EJA. A letra E, a educação superior é gratuita em instituições públicas e privadas. A educação ela é gratuita em instituições privadas? Não, né, gente? Então, assim, acredito que vocês ficariam em dúvida entre a A e a B, mas nós temos aí o nosso gabarito, que seria a letra A. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Espero que você tenha compreendido.
E vamos embora agora, voltar para a nossa teoria, vamos lá? Nós vamos agora falar sobre o título 2, dos princípios e fins da educação nacional, certo? Vamos lá? Nós temos ali o artigo 2º que vai falar o seguinte: a educação, ela é dever de quem? Ó? Da família e do Estado. A educação não é só dever da família e não é só dever do Estado. Se aparecer em qualquer prova falando assim, a educação, dever da família, para ler, está errado. A educação, dever do Estado, para ler, está errado. Tá? A educação é dever da família e do Estado. Dos dois núcleos, tá? Tanto do núcleo familiar quanto do Estado. Então, é dever de ambos. Por isso eu coloquei aqui, ó, família mais Estado. E outra, tá? Essa educação ela será inspirada nos princípios. E que princípios serão esses? O princípio da liberdade, tá? Que vem lá da Revolução Francesa, e dos ideais de solidariedade humana. Então, a educação ela será inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. Tá bem no Conselho, tá bem no Conselho? Então não te esquece, tira um print desse esqueminha que o professor Bruno Bonfim preparou com muito carinho, que vai te ajudar na hora dos teus estudos, tá bem? Então vamos dar continuidade, vê só. O artigo 2º vai continuar falando o seguinte: a educação tem por finalidade, presta atenção que isso é muito importante. Quais são as finalidades da educação de acordo com a LDB? Presta atenção. Então, as finalidades costumam cair bastante em prova, tá? Então, quais são as finalidades da educação, tá? A educação ela vai ter um fim, né? Ela vai ter um fim. Para que se destina essa educação? Para quê? Para quê? Para o pleno desenvolvimento do educando, para que esse estudante, para aquele educando, ele se desenvolva plenamente, tá? Seu preparo para o exercício da cidadania, isso é muito importante. E sua qualificação para o trabalho. Gente, o trabalho está presente em praticamente tudo, tá? Então lembra daquele caráter que foi assumido lá na LDB em 1971 da profissionalização? Ele dura até os dias de hoje. Então essa qualificação para o trabalho vai estar presente também nessa finalidade da educação. Então nós vamos ter como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para a cidadania e sua qualificação ali para o trabalho. Tá? Então, grava essas 3 finalidades, porque cai bastante em prova, em questões, tá bem? A LDB ela é bem tranquila de se trabalhar, porque são coisas que estão na nossa essência. E se nós compreendemos, nós conseguimos resolver qualquer questão que caia sobre a LDB. Tá? É só você ficar atento a algo que fuja, né? A LDB, se eu falar aqui para vocês, baseado no que nós aprendemos aqui até agora, se eu falar assim, ó, a LDB, concurseiro e concurseira, ela vai pregar que o ser humano ele só aprende na escola. Você já sabe que não é, que é mentira, porque nós já visualizamos isso aqui em nossos estudos. Então vejam, são elementos que vocês vão absorvendo a partir dos estudos e que vão ficando cada vez mais claros a partir da sua jornada de estudos e de resolução de questões, tá? Então, a LDB ela não entende que o ser humano só aprende na escola, né? A LDB ela entende que os processos formativos vão se desenvolver em diversos ambientes. Não vejo interessante. Então, isso eu já sei. Se eu já sei qualquer questão que fale algo diferente disso, eu sei que está errada, né? Então, percebam a lógica de se estudar a LDB, é você entender a essência da LDB, e isso nós estamos fazendo agora. E eu tenho certeza que a partir dessa aula, das próximas que nós iremos trabalhar com tranquilidade, você irá resolver qualquer questão que caia sobre a LDB. Bem? Vamos embora? Continuando aqui, outra coisa que cai bastante nos concursos da vida é o artigo 3º. E esse artigo 3º vai falar sobre os princípios. Vejam, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E quais são esses princípios? Vejam. Primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, todos têm direito à educação. Todos têm direito a acesso à educação de qualidade. Tá?
Veja, o segundo princípio, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Gente, isso é educação pura. Isso é educação pura, isso é a essência do ser humano. A liberdade de aprender, de ensinar, a cultura, a pesquisa, o saber. É um princípio do ensino presente no artigo 3º do LDB. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então nós vamos ter várias concepções, várias teorias pedagógicas, várias ideias sobre como ensinar, como entender a educação, tá? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação. Gestão democrática. Esse daqui, que eu estou lendo aqui para vocês agora, foi modificado recentemente. Veja, ele foi redigido pela lei de número 14.644, agora de 2023. Tá? Então é novo para vocês, eu trouxe uma atualização. Vai falar sobre a gestão democrática. Tá? A gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, antes estava ali restrito aos sistemas de ensino, mas agora foi especificado aos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. Garantia de padrão de qualidade, deve existir ali um padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Não é apenas o conhecimento acadêmico, teórico que deve ser valorizado, e sim que aquele estudante ele vem para a instituição como uma bagagem. E nós temos que também entender o que aquele estudante sabe e que nós podemos compreender com o que aquele estudante conhece também. Isso é muito interessante, porque ali aquele estudante ele não é uma folha em branco. Fora também que os espaços extraescolares são importantíssimos, né, para o desenvolvimento do ser humano, da educação, da interação social. E isso é interessante demais, porque a LDB vem pontuar isso. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Veja, novamente o trabalho, as práticas sociais, a educação escolar. Consideração com a diversidade étnico-racial. Isso é muito importante também, está presente nos princípios. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Tá? Não é apenas durante a educação básica ou a educação superior, não, ao longo da vida. Então, eu garanto o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E isso está muito presente no LDB. E muitas questões também cobram isso. Tá? Um dos princípios é a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo de toda a vida. E por fim aqui dos princípios, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, incluso também ali pela lei número 14.191 de 2021. Tá? Então todas as atualizações estão postas aí para vocês. Tirem um print, leiam, releiam. Nós vamos resolver algumas questões agora para que vocês fixem alguns princípios e ao longo das nossas próximas aulas nós vamos fazer um retorno para que você saia daqui preparado e preparada para gabaritar qualquer questão sobre a LDB. Eu quero ver isso na tua prova. Eu quero que na hora da tua prova você veja uma questão da LDB e faça assim, ó, saí, eu respondo fácil, fácil. Que eu vi lá na aula do professor Bruno Bonfim e eu estou preparado para responder, eu estou preparada para responder qualquer questão sobre a LDB. Vamos lá? Mas antes, calma, parou. Vejam, eu trouxe aqui uma dica. Dica boa a gente não guarda, a gente divulga, a gente compartilha. Veja, logo aqui na descrição, o que foi que eu fiz para vocês? Eu trouxe aqui na descrição alguns livros, tá, de teóricos que caem muito, mas caem muito mesmo em praticamente 99% dos concursos de educação. Vai ter questão sobre esses teóricos, tá? Então, assim, são teóricos conhecidos,
são teóricos que praticamente 99% das bancas elas utilizam para a elaboração das provas. E eu trouxe as obras mais famosas, as obras que estão realmente sendo utilizadas pelas bancas para elaborar as questões. Então, assim, você é um concurseiro que está ali se preparando para a área da educação, para ingressar em algum concurso da área da educação, tem que saber dos macetes, tem que ler as obras desses teóricos, para entender como eles pensam, para entender como é que funciona as bancas, tá? O que é que elas utilizam. Então, logo aqui na descrição, eu tenho aqui alguns livros que eu vou disponibilizar o link para que vocês tenham acesso e vejam aí. Lógico, dentro das condições de vocês, mas são os livros que são utilizados em 99% dos concursos da área da educação. Então é muito importante que vocês estejam por dentro e consigam aí gabaritar e consigam utilizar todas as estratégias possíveis para gabaritar, para alcançar aí a tua tão sonhada posse em um cargo público efetivo. Se você está dedicado e dedicado a ingressar na área pública, estudando da melhor forma possível, então esses livros que estão aqui abaixo são também uma das estratégias que podem ser utilizadas tanto para a resolução das questões quanto para o teu referencial teórico na hora da tua redação, tá bem? Vamos dar continuidade, que aqui tá bom demais, vamos lá? Hora do treino! Nós acabamos a parte que nós iríamos estudar, a teoria, e vamos dar continuidade agora resolvendo mais algumas questões, tá bem? Mas antes, você já curtiu aqui o vídeo do professor Bruno Bonfim? Já comentou? Já me seguiu no Instagram? Tô te aguardando lá pra gente conversar, tá bem? Vamos lá, hora do treino, hora aí da malhação mental, vamos lá, foco. Quarta questão, né, da banca IGEDUC, vejam só. Julguem o item que se segue. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí, gente, sim ou não? Pensa aí. Nós acabamos de ver que sim, está certíssimo. Veja como isso já está fresco na sua mente. Veja como você já está entendendo um pouco mais sobre o LDB. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Quinta questão. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, letra A, garantia de padrão de qualidade, letra B, valorização da experiência extraescolar, letra C, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, letra D, simplificação dos procedimentos e da concentração das instâncias decisórias, ou letra E, consideração com a diversidade étnico-racial. Bom, o professor Bruno tem quase certeza de que você já sabe o gabarito, porque você já leu, já estudou, a gente já conversou na tranquilidade, mas vamos retomar, tá? Para a nossa lei, para ir respondendo cada um, tá? Vamos lá. Letra A, garantia de padrão de qualidade. Vamos dar uma olhadinha? Nós temos ali, ó, garantia de padrão de qualidade. Então, sim, faz parte de um dos princípios da nossa LDB. Vamos voltar? Corretíssimo. Mas ele quer o correto? Não, né? Exceto. Então, que não é princípio. Vamos lá, letra B. Valorização da experiência extraescolar. Olha ali, ó, logo abaixo de garantia de padrão de qualidade. Ó. Valorização da experiência extraescolar. Então está correto, né? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Mas nós falamos aqui e está logo abaixo também, ó. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Vamos lá, vamos voltar? Então, aqui,
também está correto. Letra D. Simplificação dos procedimentos da concentração das instâncias decisórias. Gente, dá uma olhadinha. Quando nós lemos, quando nós entendemos a LDB, qualquer palavra contra a essência da LDB, nós já vamos achar estranha e nós já vamos saber o que não é. Então, ó, a letra D, ó, simplificação dos procedimentos e da concentração das instâncias decisórias. Então, concurseiro e concurseira, nós já temos aí o nosso gabarito, mas vamos dar continuidade. A letra E, consideração com a diversidade étnico-racial. Então, nós já vimos isso também logo abaixo ali, ó, consideração com a diversidade étnico-racial. Então, também está correto o nosso gabarito, letra D. Fechou. Acabou-se. Se cair uma questão dessa na tua prova, tu vai acertar, porque tu estudasse com tranquilidade, com objetividade, né? Entendendo de fato a lei. Veja que interessante. E essas questões que nós estamos respondendo está nos ajudando a relembrar aquilo que nós já lemos. E isso vai fazer com que tua mente, ó, entenda de uma vez por todas. E essa é a nossa estratégia, esse é o meu método. E é assim que nós vamos gabaritar as questões sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e as questões de legislação educacional, que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai me seguir e nós vamos aí gabaritar muitas provas juntos, tá certo? Vamos dar continuidade? Vamos lá? Sexta questão. Vamos lá para fechar com chave de ouro? Na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, e aí ele vai dar a lei, né? É estabelecido que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Identifique quais dos seguintes princípios servem de base para o ensino, de acordo com o artigo 3º da referida lei, e assinale a alternativa correta. Primeiro, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Segundo, garantia de padrão de qualidade, seguindo os princípios da meritocracia escolar. Terceiro, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Quarto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quinto, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, quais dessas aí afirmativas estão corretas, quais delas não estão? Então, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. E aí, concurseiro? Pausa esse vídeo, tenta responder, que eu acredito que vocês também vão tirar de letra, que vocês estudaram isso aqui comigo. Mas vamos agora recapitular, retomar agora cada uma das afirmativas, verificando a nossa LDB. Vamos lá? Veja. Primeira afirmativa, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Nós temos ali, sim, ó, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, está correto. É um princípio, tá? Então, sabendo que a afirmativa 1 está correta, nós já podemos ali cortar, né, a letra B, que não tem a afirmativa 1, e a letra D, que também não tem a afirmativa 1, restando a alternativa A C e a E, tá? Então, vamos agora dar continuidade. Vejam a afirmativa 2, que tem uma casquinha de banana. Vejam. Garantia de padrão de qualidade. Até aí você fica falando assim, até aí está correto, né? Ó, garantia de padrão de qualidade. Nós vimos isso. Não vimos na LDB? Agora, seguindo os princípios da meritocracia escolar, nós vimos isso, pessoal, na LDB, nós vimos isso nos princípios, nós vimos isso concurseiro e concurseira? Não, né? Então está errado, né? Não vai seguir os princípios da meritocracia escolar. Então, por esse motivo, a afirmativa está incorreta, tá? Não segue o princípio de meritocracia escolar. Tem sim a garantia de padrão de qualidade, sim, porém, não é seguindo princípios da meritocracia escolar. Vejam, vamos dar uma recapitulada. Olha ali, ó, nós temos, ó, garantia de padrão de qualidade.
Tá vendo? Temos ali a garantia de padrão de qualidade, mas não temos isso de meritocracia escolar, tá? Isso foi uma casquinha de banana colocada para derrubar, mas com o professor Bruno você vai ficar em pé e não vai cair de jeito nenhum. Então vejam, na hora da prova você poderia pular para 3, porque o professor Bruno está querendo passar logo a 2. Na hora da tua prova, para adiantar, porque você ali está correndo contra o tempo, você já pularia para 3, porque se você olhar todas as alternativas que ficaram, nenhuma delas iria até a 2, tá? Mas eu resolvi trazer a 2 só a nível de explicação para que você aí entenda o porquê que ela está errada, tá? Então vamos dar continuidade agora para a nossa terceira afirmativa. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Vamos lá? Nós temos ali, ó, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então a afirmativa está corretíssima. Sabendo que a afirmativa 3 está correta, nós já conseguimos eliminar a letra E. Tá? Então restando apenas a letra A e a letra C. Então a próxima afirmativa vai dizer assim, ó, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E nós vimos isso sim, está ali, ó, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, tá bem? Então também está correta, tá? Sabendo que essa aqui está correta, nós já conseguimos eliminar a letra C e já temos ali o nosso gabarito letra A, mas vamos dar continuidade ali, lendo a última afirmativa, verificando ali que ela está correta. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cega e com deficiência auditiva, que consta ali logo no finzinho dos princípios da LDB no seu artigo 3º. Olha ali, ó. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, incluso ali no ano 2021, tá? Então está correto, gabarito, letra A. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se inscreve aqui no meu canal para me ajudar a crescer, para me ajudar a divulgar esse meu trabalho para mais pessoas. Curte esse vídeo e não te esquece que eu estou com você até a sua aprovação, até eu ver o teu nome no Diário Oficial. E foi um prazer estar contigo mais uma vez aqui. E até a próxima, que essa foi a nossa primeira aula sobre LDB. Nós teremos outras, mas nós temos outros vídeos aqui no canal que vão te ajudar também a se preparar para gabaritar as questões sobre legislação educacional. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.